Como é que pode, né? Uma guerra que acontece a mais de 10 mil quilômetros de distância, de repente afeta o preço do pãozinho na padaria da esquina, ou a conta do supermercado no final do mês. Parece desconectado, mas não é. A resposta está numa teia de aranha gigantesca que é a economia global. Quando um fiozinho vibra lá longe, o tremor se espalha e chega até aqui. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso funciona. E tudo começa exatamente aqui, no Estreito de Hormuz. Para a gente ter uma imagem mental, é como se fosse um corredor de água com só uns 50 quilômetros de largura no ponto mais apertado. Parece pouco, né? Mas esse pequeno corredor é o epicentro de toda essa confusão econômica. E por que ele é tão importante assim? Porque olha só, por essa única e estreita passagem transita nada menos que 35% de todo o petróleo que é transportado por navio no mundo inteiro. É como se toda a comida de uma cidade gigante precisasse passar por uma única rua. Se essa rua for bloqueada, bom, a cidade inteira sente o baque. E foi exatamente isso que ameaçou acontecer. No começo de março de 2026, a coisa esquentou de verdade. Surgiram acusações de que o Irã estava colocando minas navais ali, além de atacar navios mercantes. Ou seja, o que era uma ameaça verbal virou uma barreira física. E aí, a primeira onda de impacto começou a se formar. E essa primeira consequência é a mais rápida, a mais direta. É aquela que todo mundo que tem um carro ou depende de transporte sente na hora. A lógica aqui é bem direta, é uma reação em cadeia. O conflito ameaça a passagem do petróleo, certo? O mercado global já fica em pânico e o preço do barril dispara. Como o Brasil ainda importa parte do combustível que a gente consome, o custo para trazer esse produto para cá sobe junto. As refinarias, claro, repassam esse aumento e, lá na ponta, o preço na bomba sobe para todo mundo. E a reação do mercado foi pesada. O preço, que estava ali na casa dos US$ 70 o barril, deu um salto para mais de 110 em questão de dias. E já tem gente projetando que pode bater US$ 150 se a crise piorar. Agora, aqui está o pulo do gato. O aumento da gasolina não é um aumento qualquer. Ela sozinha tem um peso de mais de 5% no cálculo da nossa inflação oficial, o IPCA. Para se ter uma ideia, isso é um dos maiores pesos que um único item pode ter. É por isso que cada vez que o preço da gasolina sobe, a inflação geral vai atrás. Vira um efeito dominó na economia inteira. E essa peça de dominó caindo nos leva direto para a segunda onda de impacto. Uma que sai da bomba de combustível e chega na mesa de todas as famílias. O que é que liga o posto de gasolina ao supermercado? O diesel. Pensa bem, quase tudo que a gente consome, arroz, feijão, remédios, chega nas prateleiras de caminhão. Se o diesel fica mais caro, o frete fica mais caro. E esse custo é o famoso custo invisível, que está embutido em quase tudo que a gente compra. E o impacto na comida não para por aí, não. O Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que usa na agricultura. E adivinha? O Oriente Médio é um dos nossos principais fornecedores. Se o fertilizante fica mais caro, o custo do agricultor sobe e isso reflete no preço final lá na gôndola. E tem o outro lado da moeda. A região compra muito produto nosso, como frango e milho. Uma crise lá atrapalha os dois lados do balcão. Ok, agora a gente sai um pouco dos produtos físicos, das coisas que a gente pega na mão, e entra num mundo mais abstrato, mas que tem um poder gigantesco, o mundo das finanças, da moeda. Sempre que o mundo entra em crise, acontece um fenômeno que o mercado chama de fuga para a segurança. O que é isso? Basicamente, investidores tiram dinheiro de mercados que eles veem como mais arriscados, como o Brasil, e correm para comprar a moeda que é considerado o porto seguro do mundo, o dólar. Muita gente querendo comprar dólar ao mesmo tempo, o preço dele sobe. E um dólar mais alto tem um efeito direto nas taxas de juros aqui dentro. Com o dólar e o petróleo subindo, a inflação começa a ameaçar sair de controle. A principal ferramenta que o Banco Central tem para segurar os preços é manter a taxa básica de juros, a Selic, mais alta. E o resultado prático disso no dia a dia, o crédito fica mais caro para todo mundo. Financiar uma casa, um carro, pegar um empréstimo para o negócio, tudo fica mais difícil. Certo, agora vamos dar um passo atrás. Sair um pouco da economia do dia a dia e olhar para o tabuleiro de xadrez da política global para entender como os países estão reagindo a tudo isso. A grande dúvida militar que fica no ar é se essa escalada toda pode chegar ao ponto de uma invasão por terra dos Estados Unidos no Irã.
E o interessante aqui não é olhar para uma pesquisa de opinião, mas sim para as probabilidades de um mercado de previsão. Esses mercados funcionam como uma bolsa de valores de informações e, historicamente, costumam ser bem precisos. No momento, eles apontam uma chance de 32% de uma invasão. Não é o cenário mais provável, mas com certeza é uma possibilidade que não dá para descartar. A verdade é que os Estados Unidos estão num dilema gigantesco. Usar só ataques aéreos enfraquece o adversário, mas não conquista território, não garante que o regime vá cair. Por outro lado, uma invasão por terra é um único jeito de talvez garantir essa mudança, mas o custo político e principalmente humano é altíssimo. Nenhuma opção na mesa é fácil ou sem riscos. E essa aqui é talvez a mudança geopolítica mais profunda que essa crise trouxe. Países árabes ali da região, que por anos tentaram a diplomacia com o Irã, foram atacados diretamente. Com esse sentimento de traição, eles agora estariam pressionando os Estados Unidos nos bastidores para uma ação mais dura, porque, na visão deles, não dá mais para viver com o que eles descrevem como uma faca no pescoço. Para a gente amarrar tudo isso, vamos juntar todas essas pontas da economia debaixo de um único conceito, um conceito bem poderoso. Essa frase do Gustavo Sang, da Sun Research, resume tudo de forma perfeita. Ninguém vai receber um boleto em casa escrito taxa da crise no Oriente Médio, mas esse custo é pago todos os dias, em cada compra, em cada conta. É de fato um imposto invisível que pesa sobre todo mundo. Então, a pergunta final que fica é essa: um conflito a milhares de quilômetros de distância, envolvendo nações, estratégias complexas, no fim do dia, quem é que paga essa conta? A resposta, como a gente viu, está bem mais perto do que se imagina.